Só aqui você tem a mistura perfeita. Música, alegria. Eu sou do meu amado e ele é meu. Web Rádio Elohim Gospel. Interatividade. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Web Rádio Elohim Gospel. Muito mais música. Essa é a sua rádio. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora pela Rádio Elohim, programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Apresentação do pastor Paulo Diniz. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este Programa A2 com o pastor Paulo Diniz. Entrego tudo que eu tenho. Shalom, queridos ouvintes, bom dia, que Deus nos abençoe. Bom dia, Alexandre, Deus abençoe sua vida. Bom dia, amados, estamos aqui mais uma vez. Ontem deu uma chuvazinha, o tempo deu, né? Ficou o dia todo num ambiente assim maravilhoso para tirar um cochilo, para ficar, né, debaixo do edredom. E hoje abre um sol, o tempo está gostoso, mas ainda está assim o ar está meio frio ainda. Eu quase não uso blusa de frio, aí tive que botar uma blusazinha aqui. Botei só para equilibrar, porque sinto um pouco frio, graças a Deus, facilita, né, a gente. Negócio de... Não, para mim não precisa não, para mim tá bom. E a gente se alegra com isso. Glória a Deus por isso, Deus é bom. Deus tem nos fortalecido, tem cuidado da nossa vida, não é verdade? Diante dessas situações todas que estamos aí, né, em volta ou no centro, parece que a gente está no olho do furacão, não é verdade? Olho do furacão, tudo acontecendo, as coisas verdadeiramente confusas, né? Tá confuso o negócio, as mensagens, as informações não têm batido. A meu ver, está complicado, porque tem dia que é uma coisa, no outro dia é outra. Aí tem gente que fala que está menos, outro fala que está mais, aí o que falou que estava menos agora fala que está mais. E aí a gente está nessa bagunça de informações, povo assustado, povo não sabe o que faz mais. Eu acho que a desorganização tá geral, né? Tá geral. Tá uma bagunça completa. Isso é triste, porque o povo espera das pessoas que... a gente já até falou sobre isso, né? Esperar do homem que anda na força, segundo a força do seu braço, é maldito, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Diz a palavra. Que anda na força do seu braço, que faz as coisas segundo a sua carne. Mas se eu não conheço medicina, eu espero, né, a informação daquele que conhece, mas uma informação verdadeira, uma informação que de alguma forma
traga uma certa tranquilidade, né? E me parece que as coisas não estão nesse caminho, né? Tem médico que fala uma coisa, fala outra, tem aparecido aí várias receitas para evitar o Covid. Qualquer hora dessa vão mandar você beber água sanitária. Não, toma só um pouquinho, vai dar uma dor de barriga, vai dar mais, pelo menos de Covid. É informação de tudo quanto é lado, você não sabe nem. Se você for fazer, Alexandre, quero dizer com você, queridos ouvintes, se nós formos fazer todas as receitas que aparecem, você não sabe nem o que faz. Aí, né? Vai ficar caro. Essa garrafinha para gargarejo, você cuidar da sua voz? Né? Você tem que cuidar, rapaz, do seu instrumento de trabalho. Não é verdade? É instrumento de trabalho. Tem que cuidar. Então a gente percebe essa bagunça total, essa desarrumação, esse caminho que estamos aí. Mas, né, não posso, vou dizer que faz parte, porque eu não achei outra palavra, mas os acontecimentos, é o mundo que vivemos, e precisamos verdadeiramente entender isso e buscar no Senhor, isso é primordial, né? Estava agora pela manhã recebendo a mensagem e respondendo, né? É um tempo em que até para cooperar está difícil, porque você não sabe se o pedido de cooperação é verdadeiro, e às vezes a pessoa também já não tem um espírito de cooperação, já não entende, né, o entendimento da cooperação, que faz parte, precisamos ser cooperadores. Paulo escrevendo aos Filipenses, é interessante, é um texto que vai mostrar isso, Filipenses, a igreja que Paulo funda ali na Macedônia, ele vai tratar essa questão no capítulo 4 e fala sobre a cooperação, né? Verso 3, capítulo 4, verso 3, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Esse livro aqui aponta Paulo, Timóteo, né? As duas mulheres que estavam ali, e Epáfras também faz parte desse ministério. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Cooperadores do reino. O livro da vida aponta para o céu, aponta para a eternidade. É o livro que está na posse de Deus. E esses nomes estavam escritos lá porque são cooperadores. E nós estamos vivendo uma visão, num momento de visão totalmente fechada, totalmente turva. Ontem a mensagem que tivemos na live deixando cair a coroa, os corações se adoecem e a visão se escurece. Lamentações 5, né? E é dessa forma, quando sai a presença de Deus, realmente os corações ficam doentes, os corações, né, a inteligência do homem adoece, né, o sentimento do homem adoece, a sua vontade, né, as suas ações adoecem. Então há uma posse da enfermidade por conta da queda ou da falta da presença, da ausência de Deus na vida do homem. Então a gente, até para cooperar, você vê, cooperadores. Tem gente que tem medo de cooperar, tem gente que coopera porque quer retorno, tem gente que ludibria para receber cooperação, né? A gente falamos aqui terça-feira, acho que foi aqui, não foi, Alexandre? Os presos. Então, Alexandre, né, viu ali a matéria, 63 mil ou 73 mil? 76 mil prisioneiros, homens que estão
separados da sociedade por conta dos seus delitos, pode entrar aí, por conta dos seus delitos, entraram com um pedido, né, fazendo o seu cadastro lá no governo para receber R$600, mas eles já recebem 1.400, eles querem mais 600. É verdade, pastor. A paz do Senhor, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Aí o senhor citou lá na terça-feira como pode acontecer da pessoa estar presa e conseguir fazer cadastro, bloquear celular, não bloqueia celular. Depois disso eu passei a analisar, claro que pode acontecer de presídio terem essas falhas, mas o coração do ser humano, ele é terrível, ele só quer levar vantagem. Muita gente aqui do lado de fora, que tem ligação com quem está preso, pode estar fazendo o cadastro para ele. Exatamente. Vai lá, bota o CPF dele. Sabe, tem acesso à documentação Agora das o pessoas. CPF não está com problema não, com restrição não está porque preso. o cidadão está... Mas fica com restrição na polícia. Com restrição. Se você já foi preso, seu CPF fica lá. Quando você for na delegacia, eles já acham você pelo CPF, vê que você tem... E como que pode? Muito estranho, né? É complicado. Mas assim, a informação foi que 76 mil tentaram ludibriar. Isso só então, presos. Isso. Fora aqueles que não têm direito ao auxílio, que tentaram jogar para ver se... aí você percebe que a cooperação está difícil, até essa questão da cooperação. Aí o governador de São Paulo fala claramente em rastrear pelo celular, e já fez contato, ninguém falou nada. Nenhum ministro da Justiça falou nada, nenhum deputado falou nada, nem da esquerda, nem da direita. Ninguém falou nada, ninguém se manifestou. O preso não está sendo rastreado. O rapaz lá, não sei se ele é maluco, dizem que é maluco, né? Que deu a facada no Jair Messias Bolsonaro. Estava no site, o celular dele não pode ser. Não pode. Ué, mas gente, o que está acontecendo? Percebe que está complicado, a população, as pessoas sem Deus estão, e alguns, infelizmente, com Deus, estão, assim, desesperados. Não sabe para onde vai. Eu tô assim, eu olho, eu fico, meu Deus do céu, por isso que eu parei de ficar olhando, porque se você ficar olhando, ou você pega Covid pelo celular, ou você fica maluco, um dos dois. O debate não é político, pastor, mas a gente usa como exemplo. O senhor citou o Adélio aí. O celular dele não pode ser mexido. Tinha não sei quantos celulares lá. Agora apareceu o tal de uma Sheila, Érica, não sei o nome aí. É mesmo? Falou que ele tinha contato com Lula, porque ela tinha cuidado de dois meninos de rua, e quando eles cresceram, um se tornou segurança. Sim, vi. Essa matéria? Sim. Então, assim, a gente não dá para acreditar em tudo, mas o rapaz, o live a pessoa que fez a live, que comentou, falou que a pessoa existe, tem Facebook, mostrou o Facebook. Eu vi o Facebook dela. Mas como que acredita? Por exemplo, não posso simplesmente acreditar porque Lula já tem um monte de inquérito e o STF manteve agora aí 17 anos. Mas eu não posso acreditar em tudo que vem. Não é porque ele foi condenado lá que ele também está envolvido nisso. Eu não posso acreditar assim logo de bate pronto, que é tanta mentira que você não sabe. Pode acontecer? Pode, porque, entre aspas, é alguém que você vê aí, quer destruir o governo porque quer destruir o país, não é só o governo, não só a pessoa Bolsonaro, ele quer destruir o país, que o país na mão dele vai ser uma destruição total. Mas a gente não pode, viu aí, não, é isso mesmo. Isso acontece às vezes até com muito homem de Deus, lança-se uma palavra e depois para resolver é um problema sério, não resolve. Eu tenho um testemunho, não sei se eu vou lembrar aqui, um pastor, uma ovelha dele, isso é um testemunho real, eu não lembro aqui o nome, mas também não colocaria. Uma ovelha se apaixonou pelo pastor e investiu, mas sempre recebendo uma negativa do pastor, e ela externou, levou a público que tinha tido um envolvimento com o pastor. O pastor adoeceu, a família acabou, perdeu a família. Aí ela ficou doente depois. Olha só, ficou doente. Mas aí na cama, na sua enfermidade, ela falou que era tudo mentira. Ela fez aquilo porque ela tinha
ser apaixonado pelo pastor, e o pastor não retribuiu as suas investidas, e ela, por raiva, fez aquilo. Aí o pastor, mas agora não resolve nada. O que resolve? O pastor estava sem ministério, perdeu o ministério, porque as pessoas acreditam sem saber, sem procurar, entende? Na primeira informação que chega, é diferente quando você vem para a palavra, Jesus ele falando assim, vai acontecer isso, e aconteceu, e mesmo assim as pessoas, né, não querem acreditar. Então nós estamos vivendo num tempo onde isso está evidente, cada vez mais evidente, né, a dificuldade de cooperação, né? O tema até hoje é esse, né? Nos dias atuais, nos tempos, né? No tempo que estamos vivendo, ser cooperador é uma verdade, uma mentira, uma utopia, algo que a gente consegue alcançar. Chegou aí, vai chegar, meu pastor, vai sentar para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ficou bacana, né? O assunto hoje é um assunto tranquilo para nós, pastor. É manso, né, como o senhor gosta de falar, né? Água com açúcar, né? Nos tempos de hoje, nos tempos atuais, ser cooperador é utopia, é uma utopia. Até por conta do que nós estamos vivendo, tá difícil de acreditar, tá difícil de cooperar. Tem gente que forja informações para receber uma cooperação. Tem gente que coopera de forma errada porque tem outros interesses. Então a gente está numa bagunça efetivamente formada nas informações. Isso tem trazido grandes problemas, né, grande dificuldade. E graças a Deus a gente tem percebido que as pessoas que estão firmadas, os cristãos, né? Porque tem muito cristão aí que o senhor deve ter notícia que está meio abalado, não consegue ouvir mais nada e parece que ele perdeu a bússola, perdeu a direção. Mas os que estão firmados, eles estão conseguindo. E confesso aqui, né? Quero confessar aqui para você, querido ouvinte, que tem hora que se a gente for ficar realmente parado aqui, olhando as informações, você quase que pira, você quase que, né? Porque uma hora é uma coisa, aquele mesmo que afirmou uma no outro dia já vai contra o que falou, e é uma bagunça total. E será que a gente consegue? Será que isso é uma verdade? A cooperação, ela é alcançável nesse tempo? Parece que esse tempo chegou justamente para fazer essa arrumação, ver quem realmente está nesse entendimento. Bom dia, pastor Israel. Bom dia, amigo ouvinte. Com a gente. Da Rádio Elohim. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pastor Paulo. A palavra cooperação, todas as vezes que eu escuto a palavra cooperação, eu sou incitado a pensar na pessoa do nosso próprio Senhor, nosso Senhor Deus. Existe um versículo que me chama muito a atenção, está lá em Marcos 16, a partir do verso 19 e 20. Diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. É interessante. Por que eu venho para esse texto? É interessante que Deus, sendo Senhor, Ele sendo Senhor de tudo, o Rei de tudo, soberano sobre todas as coisas, Ele enviou os seus e Ele mesmo, imbuído de um sentido de cooperação, foi cooperar com eles. Ele mandou fazer, mas Ele foi cooperando.
foi né? participar, foi estar junto na execução das coisas. E isso aí traz para nós um ensino muito grande, porque eu gosto muito de dizer que o nosso Deus é Senhor, soberano, mas Ele é um Deus humilde. Simples, né? Eu, uma vez, certa feita, eu disse ali na igreja que Deus, sendo o dono de tudo, a palavra revela as maravilhas do seu reino. Paulo disse que ouviu coisas que ao homem inefável, quando ele teve aquele arrebatamento. A revelação de João, ontem nós estávamos falando do capítulo 4 de Apocalipse, do trono de Deus, da glória, aquele mar de cristal, aquela coisa toda. Ele resolveu morar numa casa pequena que sou eu. É assim, né? São coisas que ultrapassam o nosso entendimento, né? Então, essa questão da cooperação, eu creio, pastor Paulo, que ela é possível. É possível a gente ser cooperador, estar imbuído de um instinto e de um senso de cooperação, se nós estivermos espelhando o caráter desse ser aqui. Aí é possível. Porque senão a gente vai viver dessa forma, vai aproveitar a situação, ou para usurpar, ou para se fazer de vítima e querer direitos completamente destacados de um senso de que seja moral, de que seja honesto, de que seja justo. Porque a gente vê, de um lado, pessoas se aproveitando politicamente para exercer, para estabelecer certos caminhos na política de dominação, de controle, e outros também adulterando, fazendo coisas que não são lícitas para conseguir ajuda de governo. Eu vi esses dias na rede social, o sujeito que põe R$600 foi beber e fica falando, dinheiro, não sei o quê. Isso mostra o lado pior das coisas, né? Uma falta completa de cooperação, de sentido, de utilidade, até mesmo de razão para existir, né? A gente vê, né, uma falta de cooperação, parece que isso já vem há um tempo, né? E eu quero falar aqui de nós, né, que é melhor a gente falar da gente do que falar dos outros. No nosso meio, isso é difícil ver uma cooperação, mesmo em tempo de facilidade. Né? A liderança tem dificuldade de se cooperar, tá? Eu não estou dizendo que vai, mas é uma dificuldade tremenda. Nesse tempo agora, continuamos sem ver uma cooperação, uma participação, algo que propague mais ainda que a igreja está firmada, que os irmãos estão firmes. Eu vou para o texto aqui, é um texto conhecidíssimo, né? Em Marcos, capítulo 9, né? Verso 33, vai dizer assim: chegando a Cafarnaum, estando ele em casa, ele perguntou: quem estavais discutindo pelo caminho? Que estavam discutindo, falando com seus discípulos ali, Jesus? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Estavam ali discutindo quem é o maior, a cooperação não está num pensamento desse, quem é maior, quem é menor, quem é melhor. A cooperação, ela é cooperação, se coopera simplesmente, né? É algo de vontade. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja último e servo de todos. No verso 38, João lhe disse: mestre, vimos um homem, aqui um fato interessante, que em teu nome expulsava demônio, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Só porque não seguia ele, aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, ninguém há que faça milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. É interessante, é cooperação. Ontem o senhor citou esse texto, eu também citei na terça-feira, lá em Filipenses, né, Paulo ali falando que, né, aquelas pessoas ali daquela igreja, elas são cooperadoras, ajuda elas ali, porque ela estava tendo um problema. No verso 3, elas já estão no verso 2, estão com um probleminha aí, calma, pensar nas coisas, nas boas coisas, aí você ajuda elas aí, porque elas são cooperadoras, cooperam. O texto que o senhor usou ontem, creio que a gente pode colocar, porque quando a coroa cai, quando o Senhor sai do controle, o coração se adoece, a visão se escurece, ou seja, a gente vê tudo que a gente está vendo aí. Porque um homem sem Deus,
é um homem sem É direção. uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. E nós, muitas vezes, pela percepção errada, fora do governo, a gente elenca necessidades, prioridades, porque os olhos estão escurecidos, a percepção está obscurecida e a gente não consegue entender direito, porque as prioridades só são prioridades quando elas se baseiam pelo viés da verdade. Não é? Mas a verdade, ela só se estabelece diante da luz. Tudo que é fora da luz não é verdade. Não tem verdade? Não tem verdade. Não há verdade sem Deus. Não há verdade sem a ação do Espírito da verdade. Como o senhor costuma dizer, porque a verdade é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa. A paz é uma pessoa. Se ele não está... Não há verdade sem a ação do Espírito Santo. Porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, qualquer coisa que eu conceba dentro de mim e que eu possa estabelecer como verdade, virtude, é mentira diante da luz. Porque eu não posso, a partir do meu pensar, do meu perscrutar, do meu sondar. Por isso que eu não gosto desse negócio. Faça uma análise introspectiva. E posso até fazer, mas desde que eu coloque isso diante do Senhor. Desde que ele seja, né? Não, eu sei que os você já participou de muitas ministrações, que aí sonda seu coração. Aí não, quem sonda é o Senhor. Por isso que o salmista disse, sonda-me, ó Deus, e conhece-me, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não tenho essa condição. Eu não tenho. Aliás, sem Deus já está estabelecido o caminho mau. Essa condição eu tenho. Tenho sim. Deus já tem. Desde que aquilo que eu encontre dentro de mim, não é? Eu possa levar diante do Senhor. Do homem são as preparações, as proposições do coração. Mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Quer dizer, então, a gente tem uma questão aqui bem interessante. E quando a gente está falando, eu vejo que você está falando assim, que não há cooperação e que num momento como esse, momentos de tensão, de pressão, ao invés de trazerem no coração de alguns boas coisas, revela o que é. Pressão, bota para fora o que o sujeito é. Você não vê aí que quando alguma pessoa diz, você quer conhecer uma pessoa, dá poder à pessoa? Dá poder a uma pessoa? Por quê? Não é só o poder, são as pressões do poder. O que são pressões? As responsabilidades? Não. Pressão não é só responsabilidade. Pressão é a proposta, é a condição. O poder nos dá a condição. O poder facilita muita coisa. E aí, aqueles atrativos, se não houver por debaixo da roupagem um caráter abalizado, que está sendo tratado, a pessoa vai se perder. Ela vai ser diluído nessa onda aí, não é? Vai ser cooptado. Assim, é muito fácil compreender isso, né? Não sei por que as pessoas têm dificuldade de entender que em si ele é mau, ele é ruim. Eu disse esses dias aí, né? Eu falo que as pessoas não gostam de escutar isso. Eu em mim mesmo, sem Deus, eu sou mau, eu sou ruim. Eu falei, né, aqui na rádio, já falei algumas vezes, vou ser repetitivo aqui, diante de um vídeo que eu estava ali, né, daquele comerciante que foi preso à porta do seu estabelecimento e passou mal, em frações de segundos ali, a minha humanidade, ela veio à tona, a maldade veio à tona, e o meu desejo sincero, eu me peguei e falei, gente, como é que pode eu sentir isso?
Meu desejo era estar lá. Se eu tivesse lá, eu ia atropelar aquele monte de gente. Então a gente percebe depois, Senhor, como que, né? Basta você tirar os olhos do Senhor. Um pouquinho. Desviar. E aí... O pior da gente aparece. O pior aparece. Por isso que a palavra diz que não há nenhum bom, todos pecaram e destituídos estão da glória, todos. E outra coisa, ô pastor Paulo, eu sou um defensor da igreja. Não adianta a pessoa querer falar mal de igreja para mim. Nós estamos aqui para falar a verdade da igreja. Nós também não estamos aqui para ficar encobrindo coisas, não é? A gente tem eu sou um defensor da igreja, eu amo a igreja, eu entendi que eu fui chamado para servir a igreja. Mas dentro desse olhar para o trono, de olhar para o Senhor e se perder, um pouquinho que a gente deixa de olhar, o pior aparece. Quando a gente lê a epístola de Pedro, no capítulo 1, capítulo 5, né? Capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente olha uma recomendação do apóstolo Pedro, que ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender. Precisa ficar claro, pastor, né? Você que tem 35 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, pastoreando uma igreja, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, a igreja não é sua não. Porque o que acontece conosco? Muitas vezes a gente cai nisso, nessa sedução e tentação. Nós estamos há muito tempo. Eu sou fundador desse ministério. Você é fundador, mas não é dono. O chamado é primeiro. Está cooperando, né? Você é cooperador. Não dono. Você foi chamado para ajudar. Você foi um presente que Deus deu. Mas não deu a igreja a você de presente. Você é um presente para a igreja. Deus não te deu a igreja de presente. Você está entendendo? Se tem uma coisa que eu sei muito bem que o Ministério da Nova Aliança, apesar de ser fundador do ministério, eu sou membro fundador. Deus não me deu aquela igreja de presente. Ela não é minha. Não é a igreja de Israel Teres, Eli Palagar, como muitas pessoas insistem ainda em dizer. As pessoas ali não me pertencem. Então elas não são massa da minha manobra. Então está escrito aqui: apacentai o rebanho de Deus. Pedro, ele enfatiza o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Não por força. Nós vemos hoje muito isso. Pessoas que se dizem cooperadoras, mas exercem poder sobre as pessoas. Autoridade indevida, né? Mas voluntariamente. Nem por o quê? Ganância. Então você, meu amado líder que me ouve, que gosta de controlar as finanças da igreja, de andar com o talão de cheque da igreja no bolso, com o cartão da igreja no bolso, você, pastor, você não foi chamado para isso. Jesus, a nossa referência, ainda que ele teve dificuldade com Judas, que era o tesoureiro que roubava a bolsa, até você descobrir um outro administrador, você não foi chamado para ficar com o cartão da igreja no bolso, um talão de cheque da igreja no bolso. O dinheiro que circula na bolsa não é seu. Isso tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar claro. Muito claro, acho que... Porque senão você está empedernido. Você está dominado por torpe ganância. Você é controlador, você é autoritário. Você é centralizador. E outra coisa, aonde há controle do homem não tem ação do Espírito. Aonde há totalitarismo do homem, o Espírito Santo não age, porque onde ele está é liberdade. Para ele agir. Para ele agir, entendeu? E ele diz mais,
nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Certa feita eu ouvi que a ação da igreja começou a diminuir em eficácia e em poder a partir do momento que os homens começaram a aumentar o seu domínio e o seu controle. Deixou de ser cooperação para ser domínio. É interessante a análise porque quando a igreja ela estava estabelecida em Jerusalém, ela começa a hesitar em se expandir conforme a palavra de Atos 1:8, não é? E começaram a ter problemas e Deus enviou então uma perseguição e a igreja teve que sair. Quando a gente vê em Atos capítulo 8, Filipe saindo por todas as regiões da Samária e ele começa ali como evangelista a manifestar os sinais e a igreja teve que se estabelecer um polo em Antioquia que foi fazer a vontade do Senhor, que era expandir um polo missionário. E ali, interessante, o Espírito Santo foi para lá e ali se juntaram mestres, profetas. Então é sinal que o Espírito Santo soprou para aquele lugar, por um lugar onde as pessoas iriam se juntar para fazer o que Deus queria, né? Para fugir daquela barra de controle, para fugir daquela barra de domínio. Talvez, esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que pessoas saem das igrejas tradicionais e montam as suas igrejotas para estabelecer suas doutrinas treslocadas. Eu quero dizer para você, Antioquia, então, foi uma igreja treslocada, de doutrina treslocada, porque Jerusalém, então, não fez o que devia fazer. As igrejas tradicionais deviam repensar se elas estão fazendo o que Deus mandou elas fazerem. E aí, nós vemos no Brasil uma explosão de um monte de igrejas, talvez sejam as tentativas de Deus para ver se alguém faz o que ele deveria fazer. Algo se porque pensar, se né? ele só fala isso porque ele não está acompanhando a história. A história do Espírito Santo, porque o livro de Atos está fechado, mas os atos do Espírito Santo ainda já estão sendo feitos ainda. Não é isso? Mas ele disse, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. O melhor que um líder faz, cooperador de Deus faz, é esse exemplo. É marcar o povo dele com o seu exemplo. Paulo, né, em 1 Coríntios 11:1, ele fala, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Exemplo, me imita. É simples. Simples desse jeito. Simples. Né? O que mais marcou a igreja primitiva era a vivência, era o exemplo que eles davam, era o convívio que eles tinham, como eles cooperavam uns com os outros. A palavra está aí, na cooperação. Na cooperação. O senhor levantou uma tese aí, que gera até, não sei, para frente, essa questão do comportamento da igreja ao longo dos anos, a partir do seu entendimento de que ela precisava, né, representar bem o reino, e aí essa abertura, esse desmembramento para outras supostas denominações, igrejas, e isso tem acontecido, o famoso racha, né? Talvez seria isso, talvez por conta de um falta de entendimento de cooperador como líder, isso. Não fazendo aquilo que expressamente Deus tem direcionado, tem se manifestado desde o início ali da igreja primitiva. Pastor, para a gente poder entender, eu quero assim ser muito simples naquilo que eu vou falar, mas eu creio que não vai ser raso o que eu vou falar. Eu não preciso dizer isso, mas eu sou o líder do Ministério da Nova Aliança. Apesar de não parecer, se você achar a minha aparência desprezível, não ter cara de líder, né, de líder de ministério, eu lidero um ministério que já tem algumas igrejas que eu exerço, pela misericórdia do Senhor, influência e liderança sobre alguns outros pastores. E eu também não gosto de ficar falando isso. Eu não acho que isso não acrescenta nada. Que não vou colocar nenhuma divisa no meu ombro por conta disso. Eu acho que tem isso patente, não? Tem não. Isso é pura misericórdia de Deus, porque eu olho para dentro de mim e não vejo capacidade nenhuma para isso, né? Estou vivendo hoje. Estou pensando no hoje. Entendeu? Não estou pensando naquilo que eu sou, do que eu possa fazer. Mas tem algo que eu tenho por completa convicção e eu vou exemplificar isso de uma maneira muito clara. A razão de muitas dessas coisas acontecerem
é que eu, como líder de um ministério, eu não entenda que eu sou servo dos outros e que eu sou viabilizador do ministério do outro. Uma coisa que eu tenho muita convicção no meu coração, que o pastor André, quando ele senta aqui e ele se converteu ali na igreja comigo, ele cresceu ali, ele foi discipulado, ele passou por todos os caminhos da igreja, ele fez o seminário, hoje ele é um pastor, hoje ele lidera uma igreja. Eu, como líder do ministério, eu tenho que perceber que Deus está usando, e ele não é uma ameaça para mim. Eu tenho que ser cooperador, e como eu tenho diante de Deus a investidura, eu sou aquele que vai abrir a porta para ele. Porque quando você sabe qual é a posição que você tem, quando você está comparecendo diante do Senhor, você não tem medo do outro, o outro não é uma ameaça. Por que alguns vazam pelos dedos? Por que muitas coisas acontecem? Por causa do rebanho não ser de Deus. O rebanho é meu. Se o rebanho é meu, você é uma ameaça. Eu caio numa síndrome de Saul. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Se alguém falar assim, não, o pastor André é uma benção, que mensagem do pastor. Se a pessoa tiver com o coração ruim, se a coroa tiver caído, né? Se a coroa tiver caído da cabeça, vira problema. Aí por isso dá racha. Por isso dá divisão. Porque o meu papel aqui é ficar feliz de ver que você está aqui desenvolvendo um ministério que você nem pensou. De estar aqui, abrir uma porta, você hoje é um radialista. Pastor radialista. No dia que você falou comigo assim, pastor, eu abri uma porta lá para fazer... Vai lá, Paulo. Você disse para mim essa semana, o pastor Marco Aurélio, que já foi seu pastor, ele pediu... Vai lá, meu irmão. E eu vou lá te assistir. Eu vou lá comentar. Porque eu sei que isso te apoia enquanto pastor, enquanto a pessoa... Eu tenho que ter essa função. É cooperação, né? É aquilo que o Senhor Jesus... Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. É um entendimento de cooperação. É um entendimento de cooperação. Eu tenho que viabilizar seu ministério. Eu tenho que. Porque o rebanho não é meu. Não pode. Porque senão eu centralizo, domino, rebaixo, limito. E outra coisa, vou comprimir a coisa e isso vai estragar. E aí, a expectativa de Deus se frustra. E eu acho que é até um ponto de explosão para esses rachas, né? É claro, mas eu tô elencando com essa uma forte razão dessas coisas acontecerem. Por quê? Porque eu não consigo enxergar o ministério do outro. Eu posso até enxergar, mas eu enxergo como ameaça. Eu limito, entendeu? Eu amordaço. Só pode até aqui, isso daqui aí, para lá. Entendeu? Eu tenho medo, eu tenho cartas na manga, né? Você não pode dar o caminho das pedras. Jesus, ele teve carta na manga, ele teve alguma coisa que ele não falou para os seus discípulos. Ele mesmo disse para Deus, Pai, eu dei a eles a palavra que o Senhor me deu. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Quer dizer, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Que ele não estava preocupado se alguém... Ele falou assim, vocês vão fazer as obras que eu faço e as farão maiores. Ele sai de cena, né? Ele sai de cena. A alegria dele era ver os discípulos ir, vão. Você vê, quando eles voltaram, mestre, em teu nome até os espíritos se nos sujeitam. Ele falou assim, não fica alegre com isso não. Só se alegre com o teu nome. O nome de você está escrito lá no livro. Quer dizer, então, a gente precisa ter esse desprovimento, desse domínio, né? Porque senão você não vai cooperar com Deus. E Deus não vai cooperar com você. É por isso que muitos ministérios que poderiam hoje estar fazendo algo grandioso estão com problema.
estagnado, brigando, rixa de presbítero, rixa de não sei o quê, rixa de não sei o quê. Um não confia no outro. E outra coisa, preste atenção, proliferando, um monte de pelego. Aí dá carguinho para um missionário disso, missionário daquilo, missionário, sabe para quê? Para manter, para controlar, para dominar, porque chancela a pessoa. Ah, não, ele me deu o título de missionário, mas não pode sair daquele... debaixo da asa ali. Aí parece com política, né? Que é assim que funcionava, é assim né? que funcionava. Eu te dou uma secretariazinha aqui, toma aqui. E só pode fazer aquilo que... Contratinho você quer estar ali? É isso quer aí. estar? Isso aí. Caminha na minha cartilha, porque senão não vai estar. Teve uma mensagem, não sei se foi de domingo passado, né? É interessante essa proteção de domínio, né? O senhor comentou sobre isso, que as pessoas ficam tentando dominar e se torna até, eu vou tentar aqui ser claro, se torna até uma busca somente do intelecto, e vai estudar, vai conhecer mais, para ser mais conhecedores, para estar sempre acima. Né? Eu preciso saber mais, porque se ele souber mais do que eu... a busca pelo conhecimento não é uma busca sadia, não é para ele se aproximar de Deus, mas para se ficar acima do outro. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 28, ele vai assim, ide, fazei discípulos, estarei com vocês, está cooperando, estarei com vocês, vou estar cooperando, vou estar ajudando. Então, cooperar, quando me surgiu, isso aí foi no culto de domingo retrasado, esse tema, né? Hoje, será que hoje, nos tempos atuais, é difícil ser cooperador? Será que ser cooperador é uma utopia, algo inalcançável? Pode parecer que não, mas a gente percebe... E parece às vezes até demérito, né? Exatamente. Cada um quer seu lugar ao sol. Não é honroso cooperar. E o evangelho é justamente o contrário, é ser cooperador. O evangelho é um ambiente de cooperação. Às vezes você não foi chamado, a pessoa não foi chamada para ser líder de um ministério, mas para cooperar no ministério, ser um pastor que vai cooperar dentro de um ministério. Exatamente. E ele vai ter o galardão, né, sem risco, sem nenhum. Vai seguir. Com certeza. Você falou um negócio aí que é muito interessante, que quando você diz assim, olha, porque a pessoa vai estudar para ser mais do que o outro, se a gente pensar, o conhecimento intelectual, ele é sem sentimento. A letra é fria. A letra é morta. Intelecto, conhecimento intelectual tem o quê? De emoção e sentimento. A gente está vendo aí hoje, né? Por isso que o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 8:1, ele diz, olha, a ciência incha, mas o amor edifica. Conhecimento intelectual sem vinculação, sem relacionamento, sem almas tratadas diante daquele que é puro amor, que trata, eu digo sempre ali na igreja, que nós nos relacionamos com as pessoas à medida, da mesma forma que nós nos relacionamos com Deus. O nosso relacionamento com Deus é que dita que tipo de relacionamento eu vou ter com as pessoas. Quanto mais vínculo com Deus, melhor é o vínculo com as pessoas. Quanto mais distante, mais distante. É a toada do trono que determina que tipo de relacionamento eu vou ter aqui. Se na sua vida é só intelecto, o que vai ser alcançado dessa intelectualidade toda é soberba, é inchaço. Vaidade. O cara vai ficar inchado. Eu sou... por isso que alguns aí vão falar o nome do pastor, doutor, apóstolo, vice-deus, até falar o nome da pessoa. Já soube de caso assim, do pastor ser chamado para pregar, e antes, nós estamos aqui com o pastor fulano de tal, ele é graduado, antes de tem que falar pregar, o currículo dele. Deu o currículo, para tentar chancelar a mensagem. Para dar credibilidade à mensagem. Quem está falando é um conhecedor, o cara tem ciência. Paulo começa falando eu, Paulo apóstolo, depois já está falando eu, Paulo servo de Cristo, já estava de
Já vai caindo, vai descendo. Vai descendo. Entendeu? Quanto mais você caminha com Deus, eu já disse isso para você, quando mais a gente caminha com Deus, menor a gente fica. E parece que menos a gente sabe. Né? Menos, eu tô com problema de ler a Bíblia. Cada dia eu acho que disso, cada dia fica mais difícil, entendeu? Cada dia mais difícil para mim. Né? E tem gente que é fácil. Máquina de mensagem, máquina de revelação, máquina de visão, é só bater uma moedinha. Bate uma moedinha, revelação, tem revelação de internet, estou vendo aqui, vê o nome da pessoa na internet, estou vendo aqui, Maria Eliette, Deus está dizendo para você. É engraçado que nesse tempo aí de Covid, a gente parou de ver isso na mídia, né? Você vê. Será parou tudo. Será que o que houve? O coveiro com Covid encovaram ele, será? A coisa ficou tão estreita porque... Cadê os cooperadores? Cadê os cooperadores? Só ficou... se não me falha a memória, acho que foi o pastor André que comentou, agora ficaram os verdadeiros pastores. Acabaram-se as aglomerações porque aquilo ali era isca para aglomeração. Como não tem aglomeração, não tem revelação, acabou. O Espírito de Deus parou de falar. Aí complicou, né? A cooperação, o cooperador não está cooperando. Aí você como vê pode o cooperador não cooperar com a igreja cooperador não manipula, o Espírito Santo não manipula ninguém, ele convence. Isso é maravilhoso, querido ouvinte, essa manhã assim, tá assim, como tá simples, mas muito esclarecedor para nós. Porque nós vamos andando, vamos lendo e sempre vemos falar sobre cooperação, recomendações aqui. Paulo, aqui em Romanos, dizem que não, mas 16, né? Capítulo 16. Ia para lá. Né? Vai estar aqui, saudai a Maria, que muito trabalhou por vós, saudai a Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Ele vai aqui trazendo à memória os cooperadores. Saudai a Ampífato, meu amado irmão no Senhor. Olha só, olha a cooperação, olha Versículo 3, ele diz aqui, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas do gentio. É interessante aí, né? Expuseram a sua cabeça. A sua cabeça. Olha só, a cooperação coloca a nossa vida em risco. É interessante que eles não eram lideranças principais. Não, mas eles eram cooperadores daquele ministério. E não era só do ministério de Paulo. Era no ministério que eles entendiam que era o ministério de Deus, de Cristo, a qual Paulo também era um cooperador. É maravilhoso esse entendimento, você vê nas escrituras. E por isso eu creio. Por que tanta dificuldade? Eu não sei se o senhor tem essa percepção da dificuldade de cooperação. Porque são reinos particulares. Aí dá dificuldade. É porque é meu. Entendeu? Aí eu tenho dificuldade de partilhar. Olha, o capítulo 12, 1 Coríntios, é muito interessante. A gente precisa ter uma visão muito interessante, bem própria disso aqui. Ele diz assim, olha, eu vou ler um pouquinho, só me tolere um pouquinho. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Preste bem atenção. Porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Preste bem atenção. Ele diz que nós somos batizados em um espírito. E após isso, formados, colocados num corpo. Então preste atenção. Quando você se converte pelo convencimento do Espírito, trabalha todo o Espírito. Então você, no exato instante que você se converte, eu vou utilizar algumas palavras. Você é categorizado e alocado como membro no corpo, como Deus assim determinou. Se você não faz parte do corpo, você não vai para o céu. Afirmação? Afirmação. Tem gente que acha que sozinho... Você não faz parte do corpo. Eu tenho esse entendimento. Nós somos batizados em um só corpo. Exatamente.
Se não está no corpo, está fora. O que ele vai levar é o corpo, não vai levar. Ah, eu sou um apêndice que foi operado. Já falei isso com você aqui, entendeu? né? Então eu estou afirmando. E outra coisa, eu não escolho o ministério que eu quero trabalhar. No ato da minha conversão, o Espírito Santo que me convenceu, ele vai me alocar já no corpo. me apanhou, ele vai me colocar no corpo para eu exercer a função como membro que ele determinou. Porque nessa categorização e nessa alocação, ele vai me dar a capacitação, o talento natural que eu já tenho, mais os dons da graça necessários para a execução da função. Para o crescimento do corpo. Para o crescimento do corpo. Então, nesse negócio aqui não tem nada de meu, nem seu, nem nosso. É de Deus e somos cooperadores. Não adianta essa mão aqui falar que não quer coçar a mão de cá. Não. Porque se eu coçar a mão dele, a mão dele vai ficar melhor do que a minha. Ó, as duas mãozinhas que Deus me deu, graças a Deus. São iguaizinhas. Deve ter uma diferencinha. Deve ter uma diferença. Às vezes que não se percebe, mas deve ter, né? Deve ter. Mas vou falar uma coisa com você, elas funcionam direitinho, rapaz. Quando uma tá com a coceira aqui em cima, aqui, ó, a outra vem aqui, ó. Oi? Quando o dedão do pé se acometeu do trilho lá do portão, o que a mão fez? Rapaz. Vai lá no dedo. Foi lá, tirou o tênis, rapaz. Deixa eu aliviar. Aliviar ajuda. na hora. Ó a cooperação. Interessante. Uma vez eu usei uma ilustraçãozinha. Eu peguei um irmão, coloquei lá na frente. De vez em quando eu pego uns Tony Ramos lá da igreja, que eu tenho uns artistas muito bons lá, botei lá na frente. Eu fui nas costas dele, coloquei a mão e falei, você pode ver aqui se está sujo ou não? Nas suas costas aqui? Ele disse, não. Eu falei, pois é, mas eu posso ver. Então eu posso olhar a sua retaguarda. Você não pode. A maior burrice que alguém faz, a maior burrice que alguém comete no corpo, é negligenciar, é rejeitar o olhar do irmão. Porque ele pode olhar a sua retaguarda, você não pode. Deus já nos deu o olho só para frente. Ele não podia colocar o olho aqui atrás? Aliás, com extensão, igual olho de caranguejo, uma arandela de luz, uma arandela de luz, assim, olhando assim para poder olhar para baixo. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque toda a construção de Deus parte do princípio do caráter dele, da humildade. Que eu sou dependente, nós temos que viver numa interdependência. Então eu dependo. Às vezes tem lugar, às vezes que eu quero coçar nas costas, eu falo assim, Ludmila, caramba, coisa boa, esposa. Eu falo assim, coça aqui pra mim, assim. Ela gosta. Né? Meu Deus do céu. Aí eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Entendeu? Porque ela vai coçar as minhas costas onde eu não posso. Não alcança? Não alcança. E a palavra é essa, eu não alcanço. Por que eu vou matar o seu ministério se meu braço não alcança, mas o seu alcança? Ao invés de nós nos degladiarmos, eu atar você, eu querer dar a você alguma coisa por medo e segurar você, se eu posso cooperar com você e, na verdade, estender aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, e necessariamente não precisa ser eu, pode ser você ligado a mim. Mas, na verdade, não sou eu. Sempre para Deus será nós. Cooperando Deus conosco. Cooperando Deus com eles. Eles. Não, cooperou com fulano. Não. Cooperou com eles. Aí a coisa é pessoal, mas cai numa impessoalidade, numa coisa que não tem a cara de ninguém, não tem nome, não tem fulano de tal. É por isso que Paulo diz, quem é Pedro? Quem é Paulo? Ah, eu sou pro Pedro, eu sou pro Paulo, eu sou de Cefas. Rapaz, tá Cristo dividido? É desse jeito. Porque, na verdade, o pastor que está batizando ali no Rio, ali, 70 almas, é Paulo. Sou eu. Ué, mas Cristo está dividido? Não, lá nossa igreja batizou. 42 almas no nosso ministério. No nosso, deles, lá. Mas não é a igreja de não Cristo, é igreja. Não é o corpo de Cristo. É um corpo só, em vários lugares, funcionando. Não é isso?
Então nós estamos nesse caminho aí. Porque nesse mesmo pensamento, tem gente que sai da igreja e fala assim, ei, meu irmão, como é que você está? Tá indo? Não, não preciso não. Ele linka templo, parede... É soberba. Quando ele diz que fora eu não do corpo. preciso, eu não preciso de igreja para estar com Deus. Pois é, pai, eu preciso. Mas a palavra é muito clara, é fazer parte do corpo de Cristo. É, de Cristo. Eu preciso estar ligado. Eu preciso, rapaz. Eu não posso ficar sozinho. Eu posso estar até errado no pensamento. Eu falo às vezes até assim, querido, você é templo, mas igreja é a reunião dos santos. É o santo junto, é o corpo completo, não é um só. Um dedo só. Gosto muito que Paulo fala, capítulo 3, verso 18 da carta aos Efésios. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Querido, se você se diz muito inteligente, mas não consegue conviver com todos os santos, a sua compreensão é parcial, ela é errática e ela é desviada da verdade. Porque eu posso ter um entendimento acerca de alguma coisa, mas ele só será perfeitamente entendido quando esse entendimento for levado à vivência do corpo. Porque tudo aquilo que você aprende sozinho ainda tem muito mais quando você vai viver aquilo tudo que aprendeu no meio do corpo. É verdade. Eu sou exemplo disso, né? E até na terça-feira eu falei, eu sou grato ao Senhor, a Deus, porque é onde Ele me coloca, né? Eu sempre tenho acréscimo, sempre aprendo mais. Foi assim quando eu vim para São Fidélis, o meu pigarrinho de manhã. Glória a Deus. De manhã, tem dia que vim para São Fidélis. Operando o pigarrinho com ele. Estava no ministério, e aí fui para lá, estava ali com o pastor Marlúcio, pastor Val, e sempre cooperando, sempre crescendo. E como eu disse, eu tenho essa vontade de crescer, de aprender, de estar podendo... E Deus, Ele é bom comigo, Alexandre. Deus é bom comigo, onde Ele me coloca, graças a Deus, Ele me coloca e, como eu disse, né, bem recebido e instruído, né? Deus vai me dando a oportunidade de aprender, e como o senhor leu aí, se eu não conseguir aprender onde eu estou, se eu não participo desse crescimento, logo eu tenho algum problema a ser resolvido em mim mesmo. Então, e essa visão do corpo, ela é interessantíssima, né? Deus já traz isso para a gente poder entender essa participação, né? Esse entendimento de crescimento, de ajuda, de cooperação. E esse tempo é um tempo que fica cada vez mais oportuno para a igreja viver essa cooperação. Com certeza. Não é uma oportunidade para... Quando a gente ouve a palavra cooperação, eu me reporto aqui a Gideão, desde o capítulo 6, quando Deus chama Gideão, um problema grave, uma opressão grave dos midianitas, e Israel passando uma situação difícil, todo mundo fazendo caverna, buraco para se enfiar por medo. Ver quem E aí a gente vê uma coisa que para mim, vou falar rapidamente, Gideão, quando aceita o chamado do Senhor, ele na mesma hora, ele se vê com 32 mil cooperadores. Eu falo, onde estava essa gente? Eu já me fiz essa pergunta. Aonde estava essa gente? Apareceu do nada? Apareceu do nada. É interessante que quando você diz sim para o Senhor, Deus levanta cooperadores. Aí se você não aceita os cooperadores, como é que fica? Como é que fica a situação? Se ele te chama, se ele te chamou para alguma coisa, ele vai levantar cooperadores. É uma lógica. Ele diz assim, tem muita gente com você, mas ficaram 300. Tem 300 cooperadores. Que ele, a princípio, levantou, selecionou, mas deixou 300. Agora, se Gideão fala assim, não quero, eu não quero cooperador, quero pelego. Não, ele quer cooperador. Ele vai levantar, é Deus que levanta cooperador.
Eu sei disso. Nós começamos o ministério, como eu falei ontem no culto, com 12 pessoas. Eu olho, nós lá com aquela equipe toda. Eu comecei o ministério com uma guitarrinha pendurada no pescoço, uma caixinha pequena de 15 watts tocando. Hoje nós temos lá várias equipes de adoração, várias equipes com né? técnica, com estrutura. Uma coisa interessantíssima, você ter olhos para ver aparecer a obra de Deus na sua vida. É interessante, entendeu? Esse texto, esse relato aí que o senhor traz aí, ele é interessante que Deus vai sempre mostrar para o homem que a dependência precisa estar nele. Que ele chegou com um monte de gente. Aí Deus foi limitando para mostrar. Isso é para você ver que eu ainda preciso estar no controle. Não, você não pode achar que você, por ser chamado, ele se chama ele, por ser chamado você, agora é dono da situação. Então, para você entender que eu ainda estou no controle, só 300 cooperadores te basta. Eliette. Dona, a patroa. As patroas estão chamando. Tá te chamando aí também? Tá chamando também. Ué, gente, depois eu ligo pra ela aqui. Bota um louvor aí, que aí o pastor atende ali. A gente não é bom a gente deixar a patroa esperando, não, pastor. Não. Patroa chamando. Patroa tem até porque a gente vai pro intervalo, só o louvor, né? E já voltamos. Também estamos seguindo, né? Também pro final. E espero que esteja sendo esclarecedor para sua vida nessa manhã essa questão da cooperação. Entenda o que é ser cooperador, né? Entenda isso em nome de Jesus. É mesmo? Eita, nós, aí. Ficar perto de ti, me diga se há algo a fazer que me leve além. Eu farei só para ter mais do teu amor. Se existe um lugar onde eu possa estar pra ficar perto de ti, me diga e eu irei, Senhor. Se há algo a fazer que me leve
Glória a Deus. Retornando aqui, né? Mas já para caminhar para nos despedirmos nessa manhã, né? Tão acrescentadora para nós. Eu volto a repetir aqui, Deus tem, Ele olha para mim, você não deixa eu cooperar com esse rapaz, ele é limitado a beça e eu preciso estar pertinho dele, ajudando ele, para ele não se perder. E é muito bom, né? Como eu disse lá, né, na live lá, e eu vi lá o senhor lá e falei assim, pô, que bom, o senhor está participando aqui, porque há esse sentimento que o senhor falou, de não de dominação, mas de entre está dizendo, estou contigo. Isso. A cooperação, estou com você. Uhum. Né? Isso é bom demais, isso nos ajuda, até nos tira aquele peso de será que, como é que está funcionando? Mas quando você diz, não, estou contigo. Então, quando Jesus fala, né, eu só estou com vocês, eu acho que facilita, né, a caminhada. Pô, não, ele está com a gente, é só ir pelos princípios, não fugir dos princípios. Na verdade, o ser humano, eu disse isso na nossa reunião, né, essa semana, o ser humano está tão acostumado com as faltas nos contratos que tudo que precisa se firmar com papel e assinatura, né? Como a gente falou, quando eu tenho de Deus a direção, o Espírito Santo me encaixa onde Ele quer e eu nem por isso me sinto diminuído, mas eu me sinto plenamente realizado naquilo que eu estou fazendo. Porque existe um padrão, né, que está lá em Isaías 53, e verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Quando você está no exercício da função que Deus te chamou, seja para líder de ministério, seja para cooperador do ministério, você vai ter de Deus o sim. Aquela aceitação que Ele planta em você. E isso é tão real que quando Abel ofereceu o sacrifício, ele não saiu de lá complicado, porque ele teve a testificação que o sacrifício dele foi aceito. Mas Caim não. Não tem nenhum registro na Bíblia que Deus rejeitou, escrito. Mas interessante que Caim já saiu com um semblante transtornado. Porque ele teve dentro dele uma comunicação, entendeu? Então, por isso que tem muitas vezes as pessoas estão ali dentro e elas não têm a convicção que elas foram colocadas ali pelo Espírito, ou às vezes elas foram para um ministério por outras intenções, não foram por direção de Deus, por uma palavra de Deus, para cumprir um propósito de Deus ali, não é? E aí há um problema muito grave, porque a alma do homem ela é ambiciosa, ela é complicada. O homem pelo homem é problema à vista, entendeu? O homem pelo homem é complicado. É aquilo, nós não somos bons, nós somos ruins. A alma humana é mesquinha, não há nada de boa nela, entendeu? A gente luta, a gente peleja, você sabe disso, a peleja que você tem, e eu sei a peleja que eu tenho, para a gente estar diante do Senhor. É uma guerra, é brigado. Para a gente poder estar orando é brigado, para ler a palavra é brigado, para jejuar é brigado, tudo é brigado, porque o que a alma quer? A alma come, bebe e folga. É tudo que a gente quer, entendeu? A carne está sempre lutando contra o espírito, há uma oposição terrível. Então a gente sabe que não é bom. Agora a gente precisa da graça, a gente precisa da luz do trono, a gente precisa da glória do trono, a gente precisa de Deus, mas não é nome, nós precisamos de pessoa, nós precisamos da ação verdadeira de Deus, senão a gente estraga. E outra coisa, a gente estraga e estraga tudo. Tudo e todos. Todos. A gente vira problema, entendeu? E triste de nós se nessa problemática toda que a gente arruma, se Deus não tiver misericórdia lá na frente, falar assim, rapaz, você não está vendo que você está fazendo uma desgraça, não? Para a gente voltar, como ele falou lá para a igreja em Éfeso, volta às primeiras obras, rapaz. Entendeu? Volta às primeiras obras. Você deixou o primeiro amor. E deixou o primeiro amor, e aí a percepção é complicada, a cabeça vai adoecer. E o problema, eu estudei isso em psicologia, quem cuida do cuidador? Que o cuidador que cuida do doente acaba adoecendo.
Ele também vai precisar de alguém para Entendeu? cuidar dele. Entendeu? Os processos de adoecimento que estão em volta do doente. Um doente numa casa adoece uma família inteira. E quem vai cuidar dos que cuidam? Então, se uma cabeça está doente, todo o corpo é enfermo. Então a gente precisa ter essa convicção, né? Ter essa convicção que a gente precisa ter a mentalidade de Jesus. É interessante que ele foi lá servir e, sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, se fez servo dos homens. É impressionante. Impressionante isso. E eu gosto muito dessa colocação de Paulo. E achado na forma de homem, ele se fez servo de homens. Eu estava pregando sobre isso. Nós precisamos entender que a imagem perfeita é em João 13. Quando o Senhor Jesus chegava para alguém doente, falava assim: o que queres que eu te faça? Ele não estava ali com aquele rei, como a imagem que a maioria das pessoas tem. Eu posso fazer tudo por você. Que não, essa não é a visão. É o mesmo rei que estava com a toalha no ombro e a bacia. Quando ele fala: que queres que eu te faça? Era o servo dizendo para o homem: o que você quer que eu te sirva? Essa é a visão. Não é o rei poderoso que pode curar tudo, que pode fazer tudo. Não. É errado essa visão. Essa visão é errada. É a visão do servo, dos homens. Ele veio para mudar isso, né? Ele veio para servir, não para ser servido. Então, a gente precisa caminhar muito. Nossa, senão nós vamos ficar utilizando o machado do Thor na cabeça. Que benção, é muito bom estar aqui nessa manhã. Nós vamos encerrar nessa manhã esse debate aqui. Espero que tenha acrescentado para você, querido ouvinte, muito, né? Para que você se torne um cooperador, mas que entenda que aquele que é soberano, que é Deus, Ele está te ajudando. Aleluia. Ele coopera para que você permaneça de pé. É um texto que sempre me foi difícil entender. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, nós somos maus, somos ruins. Você está vendo aí a bagunça que está. Mas se estivermos com o nosso coração em Deus, com o nosso entendimento em Deus, aprimorando essa humanidade ruim, à luz da palavra, que é a palavra que limpa, que lava, que norteia, você vai viver coisas boas com o Senhor. Não sei o que, Deus vai te dizer, como tem dito para nós. Deus te abençoe, que Deus faça verdadeiramente grandes coisas na sua vida, mas através do entendimento que você precisa de Deus, que você é pecador assim como nós precisamos de Deus, precisamos andar de acordo com a vontade dele. Pastor, só para encerrar, você tem um compromisso lá, né? Segundos aí de uma palavra terminando. Sem ansiedade. E orando aí para terminar para nós. É um prazer estar aqui nessa manhã. Tempo muito bom. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Falando das coisas de Deus, servindo a Deus, essa é a melhor coisa que há. E é uma satisfação pessoal ser útil ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia debaixo da direção do Senhor, que você tenha um tempo para estar com Ele, que você tenha um tempo para falar com Ele, tenha um tempo para ficar quietinho lá, talvez nem falar nada, mas só o fato de estar lá, estar diante do Senhor, falando com Ele, isso vai modificar a sua vida tremendamente, isso vai mudar a sua história e vai fazer com que você seja encaixado na existência que Ele tem preparado para você. Amém. Bem, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos norte. Obrigado, Senhor. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, sido, ó Deus, o nosso alvo, e nós estamos caminhando na direção do Senhor, seguindo e prosseguindo na sua direção. E eu quero, Senhor Deus, rogar por aqueles que agora nos ouvem, ó Deus, que, ó Deus, sejam, ó Deus, graciosamente tocados pelo Senhor. Que sejam, Senhor Deus, poderosamente, ó Deus, ministrados pelo Senhor nesses dias.
Ó Deus, abrindo os olhos, dilatando o coração, ó Deus, abrindo os ouvidos, ó Deus, para te ouvir, porque o Senhor é caminho, é verdade e é vida. E certamente eles serão levados ao Pai, que é todo amor, toda proteção, toda provisão e toda defesa. Tudo que nós precisamos está em Ti. Como o salmista disse, todas as minhas fontes estão em Ti. Ó Deus, muito obrigado pela essa manhã, muito obrigado, ó Deus, por esse canal. Ó Deus, abençoe a vida do Alexandre, Senhor Deus, toda a sua casa, sim, Deus, seus filhinhos, Senhor Deus, a vida do pastor Paulo, toda a sua herança, Senhor Deus, que eles sejam também visitados nessa manhã. Amém. Com graça, com misericórdia e com favor. Louvado seja o teu santo e eterno nome. É a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Alexandre. Deus abençoe sua vida. Mais um dia aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Queridos ouvintes, Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação. Shalom. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. A Rádio Elohim apresentou Programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Diniz.